Eu quero iniciar este ano com você fazendo algumas afirmações que todos aqui, acerca delas, têm, eu espero que total memória e guardem na mente essas realidades como basilares, como fundamentos para o ser. Prestem atenção aqui em mim, todos vocês. Existem realidades no ensino de Jesus, na Boa Nova de Cristo, que, se forem praticadas por qualquer pessoa na face da terra, creia essa pessoa em Jesus como o Cristo ou não, tenha isso como certeza dentro de si sobre ele ou não, mas se crer no princípio ensinado por ele, ou naqueles princípios, esses princípios de si mesmos e em si próprios têm o poder de se fazerem realizar uma vez que o indivíduo decida segui-los. Se os seguir, se os praticar, provará, terá como resultado, obterá os benefícios ali propostos. Se um ateu, ou um agnóstico, ou um crente de qualquer outra confissão, ou mesmo um indivíduo alienado disso, ou que mesmo tenha algum tipo de hostilidade à ideia vinculada à religião, mas se abstrair-se de tudo isso e olhar só para o princípio e der razão a ele, o benefício será provado. Não importa quem seja o indivíduo. Ele pode dizer que crê em Deus ou em Jesus como o Cristo, mas se não obedecer os princípios, nada daquilo trará qualquer benefício para ele. Ele pode dizer que não sabe ou até que não crê daquele jeito, mas que crê que o que aquela mente ou aquele mestre diz tem um poder completamente lúcido de sabedoria incontestável, e ele, portanto, vai praticar, ele vai experimentar os benefícios, apesar de não ter nada para confessar de sobrenatural com a boca. Apenas disse, eu dei razão ao ensino. E essa razão dada ao ensino carrega o benefício em si. Ele pode ser um ateu, mas se ao invés de reter o rancor, ele decidir perdoar o indivíduo, o benefício é dele, na hora. Ele pode decidir, sendo mestre da descrença no abstrato, ele pode decidir num conflito com alguém mais poderoso do que ele, ou bem mais forte, pode decidir jogar-se de maneira suicida como um bólido contra aquele que o provoca e ver no que dá, ou explodir-se junto. Ou ele pode obedecer o que Jesus ensinou e disse, olha, não odeie o perverso, porque não é um bom negócio. Não o confronte, não o provoque. Se ele te bater numa face, dá outra, porque acaba logo.
e você segue o seu caminho. Se ele te pedir a capa, dá também a túnica, porque adianta o teu lado. E se ele disser que tu tens que andar com ele 1 milha, vai logo 2. Na segunda ele já cansou da sua companhia. Você é chato demais. Você não compra uma briga. Não desse tipo. Só escolhe os combates que você acha essenciais. Mas o que os outros propõem, se não fizerem nenhum sentido para a sua vida, você está passando por eles. Seja você quem for. Você pode ser o indivíduo mais cético do ponto de vista religioso, mas se não for cético em relação ao ensino prático que a Boa Nova está lhe dando, o beneficiado será você. Como eu tenho visto toda a minha vida. Pessoas que são julgadas por quem frequenta um culto, um ambiente, ou diz que tem uma ligação, uma conexão, ou uma confissão espiritual, mas que só tem isso da boca para fora, não conhecem nem aquilo que dizem professar, e muito menos ainda obedecem aquilo no que dizem crer, e que, carregando toda essa montanha e essa parafernália de confissões, de declarações, de doutrinações não obedecidas, estrepam-se completamente na existência. Batizados e rebatizados, dizimistas e ferrados. Por outro lado, você olha ao lado e vê, às vezes, pessoas que são consideradas as perdidas, porque a elas falta justamente aquilo que no crente, entre aspas, sobeja. Todavia, essa pessoa que não tem essas confissões a fazer, pratica com simplicidade o que o Evangelho sugere para viver. E o casamento dela é melhor, e a família dela é mais saudável, e os negócios dela são muito mais equilibrados, e a continuidade da vida dela é muito mais harmônica, e as escolhas dela são sempre muito mais sensatas. E o processo dessa existência na Terra dá um testemunho muito mais bonito do significado de viver do que a existência daquele que às vezes vive cheio de arrotos religiosos, sem nenhuma obediência à simplicidade da sabedoria do Evangelho, da Boa Nova. Existem essas coisas no ensino de Jesus. Mas existe uma dimensão do ensino de Jesus que só acontece pela fé. Aí você diria, mas submeter-se a esse ensino, mesmo que ele não carregue nenhuma forma de dogma transcendente, sendo apenas um ensino da jornada, sendo o que se poderia chamar de um tratado de sabedoria relacional, de inteligência relacional, de como lidar com a adversidade, com o adversário e como não ficar contaminado por ele. Se o indivíduo pratica a psicologia disso, a existência dele já está extremamente facilitada. Mas a gente ainda não pode dizer que existe nele aquela capacidade da fé que o faça transcender. Ele teve fé que falta em ti, que é essa de dizer, como Gandhi disse, é até lógico fazer assim. Fazer diferente é uma estupidez.
De modo que eu creio no sentido do que Cristo ensinou. E claro que existe uma dimensão de fé para fazer essa escolha. Toda escolha determinada é uma escolha de fé. Mas existe uma dimensão da fé que está para além dessa escolha que pode fazer viver bem. Que dimensão é essa? É quando você chega diante do absurdo da existência, onde o perverso passou a ser um problema pequeno. É quando tudo que seja dificuldade do cotidiano passou a ser tolice diante do esmagamento da coisa absurda que alcançou a sua existência. Ou quando você peca, quando você escolhe uma maldade e você a pratica e você se entrega a ela. E uma culpa brutal vem sobre você. Ou quando o adversário não é tangível, não é visível, não é uma outra pessoa, quando o adversário com o qual você está lutando é mental, é espiritual, é abstrato, é demoníaco, é diabólico, está para além da carne e do sangue, está para além da identificabilidade imediata, são coisas que transcendem os sentidos. Ou quando você cai no meio de forças conjuntas, aquelas conjunções do absurdo que produzem redemoinhos com vetores que incidem de todos os lugares e de todos os modos, e você se vê oprimido pelo conjunto da existência. Onde tudo é tão mais maluco do que a gente pode conceber, onde não há nem um ponto de partida para você pensar no que fazer. Quando você fica liquidado, quando não há ninguém para quem você possa pedir um conselho, porque não existe um conselho que chegue como ajuda, não existe, está para além das soluções. Você caiu no abismo de uma escuridão total. Aí você tem que ter mais do que escolhas de sabedoria. Nessa hora, você tem que ter dentro de você o poder do absurdo. Por isso o que eu vou dizer aqui agora só fará algum sentido para pessoas que, em primeiro lugar, creiam que Deus é. Em segundo lugar, creiam que Deus estava em Cristo. E em terceiro lugar, creiam que Cristo Jesus ressuscitou de entre os mortos de verdade. Não se achou nem se achará o corpo dele, porque o corpo dele não está disponível para ser achado no espaço-tempo. Ele vive.
Só quem tem essa convicção louca, só quem crê nesse absurdo, é que pode receber o benefício dessa outra dimensão do Evangelho sobre a qual eu falarei agora. A anterior, qualquer pessoa na Terra, obedecendo aqueles princípios, viverá melhor. Mas quando você mata alguém, você tem que ter mais do que alguns princípios. Quando você trai, quando você adultera, quando você se corrompe, ou corrompe outros, quando você transgride de maneira iníqua, e os céus inteiros se inimizam contra a sua existência, e você sabe disso, aí você vai precisar mais do que de alguns passos e veredas de sabedoria. Porque isso está para além. Está para além do diálogo, está para além do sentido. Ou alguém me perdoa, ou eu estou ferrado. É quando viver só vai ser possível se eu for perdoado. Senão, eu não conseguirei me levantar jamais. Porque há pessoas que carregam uma determinada psicologia de pacificação e de continuidade na vida, e as suas dificuldades são compreensíveis, são humanas, e elas aplicam o princípio do Evangelho, mesmo sem essa fé transcendente, e vão recebendo o benefício natural dessa prática sábia. Mas, quando você foi esmagado pela sua própria corrupção, pelo seu pecado, pela sua culpa, pela sua dor, pela agonia de ser você, aí você conhece essa dimensão de alguém que existe eternamente e que chega e te diz: estão perdoados os teus pecados. Não daqui a 60 anos estão agora. E eu te digo, estão perdoados os teus pecados. Aí é outra história. Aí ou Jesus é Deus ou não serve que ele seja um mestre de sabedoria. Porque qual dos mestres de sabedoria já se aproximou de alguém e disse de si mesmo, sem mandar um indivíduo para nenhuma jornada, nenhuma peregrinação, nenhuma ablação, nenhum sacrifício, nenhum ritual, nenhuma magia de psicologia de autorredenção, nada. Apenas disse: eu te perdoo. E ninguém te condenará mais. Ou você olha para ele, sabendo que ele é aquele que pode dizer isso a você, ou nesse dia, nessa hora, não haverá recurso que possa ajudá-lo. Nenhuma ciência, nenhuma psicologia, nenhuma filosofia. Nesse dia, nessa hora, tudo vira falácia. Aqui, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo nos diz que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tomar consciência disso, de que se eu creio nele, eu confio
no que ele disse que estava fazendo, que não só me ensinava a viver e pavimentava o chão para que eu aprendesse a ser gente e evitasse o mal e abraçasse aquilo que pode me colocar sobre a estrutura permanente, que enfrenta e vence vicissitudes, mas ele também disse: os teus teus pecados estão perdoados. Vai, não peques mais. Ele também disse que na cruz, que estava chegando e que pouca gente entendia, ele avisou: quando chegar, saibam, eu estarei levando sobre mim o pecado de muitos. Ao partir o pão e oferecer o cálice, ele outra vez repetiu isto: tomai e comei, isto é o meu corpo, dado por vós. Esse é o sangue da nova aliança, derramado para cobrir o pecado de todos vós. Por isto, já não há nenhuma condenação para os que sincera e honestamente creram nisto e não brincam cinicamente com esta cobertura. Ao contrário, põe-se sob ela, com essa gratidão que os mantém em estado grato de obediência fácil a essa graça que foi gratuitamente concedida. Ele inicia dizendo isso e diz: olhe, quando a gente entende isso, a gente entra na dimensão daqueles que já não se sentem mais angustiados na existência, como se fossem escravos do medo e da culpa, mas agora pela fé se sabem filhos e que receberam alforria de todas as suas culpas. Insiste nisso do capítulo 8 inteiro. E vem e nos afirma que tudo isso deve ser vivido com esperança, porque na esperança fomos salvos, ele diz no verso 24. Isso tudo deve gerar uma usina de esperança em mim. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí começam essas realidades essenciais, convicções, coisas nas quais eu preciso me estribar para que eu aprenda não apenas a viver quando é uma questão de gestão de sabedoria da vida, mas para que eu aprenda a viver quando o absurdo me esmagar. No verso 26 ele diz: primeira coisa que você tem que saber é que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Para o indivíduo contar com isso, ele tem que crer para além da gestão relacional, ele tem que ter dado esse salto de quem se julgou do invisível e disse: é um absurdo imaginar que o Espírito que criou todas as coisas clama, intercede por mim junto a si mesmo, que existe esta torcida do amor de Deus em meu favor, que o meu maior intercessor é aquele que me criou. Você tem essa convicção? Porque quem tem essa convicção
resolve e já tem solucionado dentro de si quase todas as questões da vida. Você dizer, eu sei que o Criador de todas as coisas torce por mim, intercede por mim, pede por mim a si mesmo, com gemidos inexprimíveis. Você é capaz de crer nessa loucura? Eu creio nela, de todo o meu coração. Eu sei isso, que a soma dos anjos é pouco perto da torcida do Pai, do Filho e do Espírito Santo por mim, do Deus eterno. Ele é todo em meu favor. Isso dá uma segurança, dá uma ousadia para viver, dá uma coragem de ser indescritível. Paulo prossegue e diz outra coisa que, nesse estágio, toma conta da gente quando é verdade em nós. Quando nós cremos que Jesus não foi o maior mestre de ensino, mas venceu a morte, ressuscitou de entre os mortos, incorruptível. Quando o coração e a fé dão um salto que vai para além da sabedoria e penetra a loucura do mistério. Ele está vivo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é outra loucura. Quando está dentro de ti, quando a tumba está vazia fora e Cristo está vivo aqui dentro, e quando não é uma doutrina, quando é uma certeza, é loucura. Mas quando ela se instala, Paulo diz, uma outra certeza que surge é que existe, porque Ele torce por ti, intercede por ti, é por ti, existe uma sinfonia universal em seu favor se você amar essa certeza. Se você ajustar a sua mente a essa convicção, se a certeza desse amor, dessa intercessão por mim, provoca em mim uma resposta de amor grato, uma conjunção de fenômenos, e todos os fenômenos, como quer que aconteçam, haverão de ser colocados no fluxo gradativo das coisas que vão se interconectando para fazerem bem ao meu ser. Que paz que isso dá. O absurdo dá a cara para você e você diz para si mesmo e diz para ele também, eu vou esperar e você fique na sua, porque você está fadado a trabalhar para o meu bem. Não tem como eu não venha a crescer. O absurdo passa a ser o maior e mais rico adubo para me fortalecer, para realizar um bem que me bota para além da queixa, para além do medo, e instale em mim essa certeza de que é uma questão de tempo, eu vou me verificar melhor,
Eu vou me verificar mais pacificado. Eu vou me verificar, me perceber mais humano. Eu vou me descobrir mais forte nele. Aí Paulo diz que isso tudo é assim, porque antes de haver a criação, já tinha sido feito assim. Ou seja, ele dá um salto mais do que quântico. Ele, de fato, diz, é assim que será, porque já é assim desde antes de qualquer coisa ter sido criada. Você já foi chamado e vocacionado para provar esse benefício no meio de todo e qualquer que seja o fenômeno da existência, por mais absurdo que pareça ser. Não tenha dúvida, antes de qualquer coisa existir, você já era designado para esse tempo, para essa hora, para essa resposta, para essa compreensão. Por isso, tenha paz. É o que dizem os versos 29 e 30. Aí então, vem aquelas perguntas. Se é assim, se Jesus realmente é quem você diz crer, se ele realmente é aquele que garantiu que a culpa humana está paga e ressuscitou para nos dar a certeza absoluta de que nenhuma dessas promessas é vazia. Ao contrário, elas venceram o inimigo mais essencial. Foram manifestações que se tornaram encarnadas em Jesus, incorruptível, vencendo a morte de dentro para fora, rasgando os selos da morte. E se você realmente crê, aí responde essas perguntas que Paulo faz. Verso 31. Que diremos então? Se é assim, você crê que é assim? Se você crê que é assim, que diremos então? Se Deus é por nós, é a primeira pergunta. Quem será contra nós? Me responda. Você crê assim? Se você crê, diga amém. Então eu pergunto, se isso é verdade, se é assim, se Deus é por nós, se existe Deus, se Ele intercede, se Ele é o torcedor supremo da minha existência, e o meu coração se internurou e eu respondi a esse amor, e dia a dia vou me pacificando nesse amor, de modo que, mesmo quando o conjunto de fenômenos absurdos me acomete, eu sei que no fim eu vou crescer, porque Ele é por mim. Então, se Deus é por mim, quem será contra mim? Me diz, me dá uma ideia. Quem é esse cara? Aí você começa a andar com uma coragem louca. Olha bem nos meus olhos. Eu sei o que eu estou te dizendo. Bate uma coragem doida dentro de ti. Diabo, quem é que vai ser contra mim? O inferno inteiro, nem penso no assunto. As portas do inferno não prevalecerão contra mim em Cristo. Não. Se Deus é por mim, pensa. Quem é que vai ser contra mim? Nada temereis. Nada. Nada. Ninguém. Quem é que vai trumpinizar o meu ser? Quem é que vai me putinizar?
Quem? Na terra, no céu, debaixo da terra, em qualquer dimensão, se Deus é por mim, e Ele é, quem será contra mim? Aqui acabam minhas neuroses, minhas paranoias, tudo isso vai diminuindo, minha noite fica calma, meu coração serena, a morte é um fato inafastável, um dia ela chega, mas e daí? E daí? Daí? Eu estou atravessando, você vai morrer e eu vou passar. O máximo que eu deixo para trás é uma carcaça, eu estou seguindo. Se aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, eu vou ter medo de quê? De quem que possa se levantar contra mim? Quem faz o menos faz o mais, quem pode o menos pode o mais, e quem já fez o mais, porventura não vai me socorrer no que é tão menor. Ele deu o seu próprio filho, porventura, em o dando por mim, não me socorrerá depois? É uma questão de crer ou não crer, mas se eu creio, é assim que será. E acusação contra mim? Eu já me tornei, eu acho que, cínico por inteiro de acusação. Tive um treino maravilhoso de acusação minha vida toda, desde menino. Quando eu era garoto, eu sempre fui uma figura assim, divisora. Então tinha o bando de que me amava e o bando que, se pudesse, me pegava. E eu me acostumei a lidar na contradição, no cacete, para lá e para cá, faz parte. Depois foi por causas boas, veio o Evangelho. Então quem quiser não gostar, pode não gostar, porque eu gosto e estou indo. E aí depois você vai amadurecendo, e enquanto as coisas estão aparentemente, moralmente em seu favor, é até mais fácil não ser gostado quando você diz, eu estou com a razão. Mas e quando você chega naquele dia em que você sabe que você está sem a razão? Perante Deus e a vida. E ainda assim você continuar crendo que toda e qualquer acusação, por mais pertinente que seja, cairá morta contra você, porque você se tornou inimputável. Porque a você foi imputada a justiça que você não tem, nunca teve e nunca terá, que é a justiça desse que ressuscitou de entre os mortos, que intercede por mim e que transferiu para mim a justiça que eu não tenho, a retidão que eu não possuo e a integridade que eu ainda não alcancei. Quem intentará acusação contra mim? Se é Deus quem me justifica. Claro que, se isso for mal entendido, pode nascer aqui um psicopata, não é? Eu já vi gente que, com base nisso aí, se tornou sociopata. É aquele pessoal que acha que tem uma mágica na cruz, e se ele disser, eu creio, eu creio, eu creio, eu tomo, eu como, eu creio. Aí fica, é aquele papa da máfia. Aquele tipo de espiritualidade mafiosa. A gente mata, mas depois abençoa o defunto. Essas coisas, vocês sabem como é que funciona.
uma piedade extraordinária. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica, e eles não tomam essa certeza do perdão de Deus como algo que lhes seja uma garantia e um estímulo para que, alçados nisso, tornem-se cínicos contra a verdade. Não, nunca foi nem será o caso. Quanto mais eu sei que eu estou justificado em Cristo, mais estranhamente, sem justiça própria, o meu coração se pacifica para eu andar na justiça simples do caminho. Isso não me tira a rigidez da vontade, da obediência, ao contrário, é a certeza esmagadora de que eu estou justificado, o que me fortalece no caminho simples e melhor, no qual eu busco andar em Cristo. Quem é que vai me acusar? Apareça esse bicho. Não está em nenhum tribunal superior, nem federal, nem de justiça, nem eleitoral, nem de lugar nenhum, nem do céu, nem da terra, nem de debaixo do inferno. Pode acusar, só não pega nada. Eu fui impermeabilizado pela couraça da justiça. Eu a vesti em Cristo. Eu estou coberto. Agora, é fé. É uma fé absurda. Não vale aqui no STF como argumento de defesa para ninguém. Não vale em nenhum fórum, em nenhum tribunal da terra. É papo de doido. Mas o inferno foge. Isso eu te garanto. O diabo escafede-se. Anjos adoram. E o Pai Celeste manda dar uma festa. Quando esse ser humano chega, vivendo assim. Paulo prossegue e diz: quem os condenará? Quem me condenará? Pode até alguém tentar acusar a acusação que já cai vencida. E quem é que vai fechar a sentença? Me tornei não sentenciável. Porque aquele que poderia me condenar é aquele que decidiu ser o advogado do meu ser, no céu, na terra e debaixo da terra. Ah, gente, ter essa convicção cria dentro de você um vulcão eterno, uma certeza poderosa que é o mais forte eixo para o equilíbrio da mente, da alma, da emoção, da recuperação da vida, quando a gente, por alguma razão, de fato fracassa. Mas se o fracassado já se levanta dizendo: quem me condenará? Se é Cristo Jesus quem intercede por mim, ele se põe em pé e anda. Sem cinismo, perdoado. E ainda, quem nos separará do amor de Cristo? Se isso tudo que eu estou dizendo aqui é verdade, quem é que vai te afastar dele? Quem? Minha gente, vocês não perceberam ainda não. Se você crê nisto mesmo, acabou. Acabou o mundo, bicho.
Acabou o diabo, acabou a constelação de anjo, acabou a intercessão dos santos, acabou a religião, acabou a burocracia de qualquer que seja a natureza espiritual, morreu o medo, morreu a morte. Isso aqui é vitória. E você fica vendo um homenzinho como Paulo encarando o diabo, Nero, Calígula, Tibério, poder religioso de Jerusalém, os romanos, as adversidades, o azar, o absurdo, o naufrágio, o roubo, a espoliação, o engano, as traições, e dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E olha, não sucumba ao mal, mas vença o mal com o bem. E deixa eu te ensinar no que pensar. Aí você diz: que maluco é esse? É esse aqui. Qualquer um que creia de verdade assim ganha esse poder. Qualquer um. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ele já se abalou de lá para cá. A miséria toda já aconteceu. Está consumado, está feito, ou seja, não tem mais jeito. Está consumado. Você pode não ter se apropriado ainda do significado disso, mas o inferno sabe o que significa. No inferno esse grito chegou assim: não tem mais jeito! Acabou! Só nós é que não tomamos posse. Os demônios tremem. Aí o cara, e você também, de palhaçada, porque não crê. Não crê. Nada pode te separar. Aí ele dá uma lista de coisas, né? Tribulação, pode inventar o tipo. Angústia. Você se angustia às vezes? Eu me angustio. Mas toda vez que eu estou angustiado, eu sei que eu estou apenas angustiado. Às vezes eu não sei nem a razão da angústia. A boa angústia é aquela que pelo menos chega com uma causa verificável, mas às vezes você se angustia de angústias latentes que você não sabe nem explicar por que elas estão pulsando. Eu sei o seguinte: elas podem ser químicas, hormonais, podem ser residuais, podem ser uma sequela da noite, podem ser uma eclosão do inconsciente, pode ter sido uma associação que eu fiz e não concluí que a realizei, mas fiquei com a emoção daquela agonia em mim não identificada. Seja o que for, só sei o seguinte: não tem nada a ver com Deus. Pode ter a ver com o desequilíbrio hormonal, mas com Deus não. Você sabia disso? Sabia que a tua pior angústia não tem nada a ver com Deus? Que é porque você tem um corpo, você habita o espaço-tempo, você é um ser de estações, de contingências, que um desequilíbrio no seu organismo pode provocar uma sensação de angústia inexplicável. Mas seja qual seja a angústia, as constatáveis e as não constatáveis, nenhuma delas pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Poxa, gente, isso é um poder maravilhoso. Perseguição não pode se separar do amor de Deus. Geralmente a perseguição me aproxima de Deus. Quanto mais me perseguem, mais eu entro no negócio de cada vou ficar atolado aqui. Não me persegue que você me empurra justamente para onde eu fico mais forte ainda. Nele. Fome. Fome.
pode me separar do amor de Deus? Aqui, sim. Com toda essa educação de que Deus só está com a gente se a gente tiver muita prosperidade material. Se o cara passa fome, qual é a primeira constatação? Deus me deixou. Então vai para a Universal. Buscar o que é teu lá. Porque no Evangelho, fome e nada é a mesma coisa. Fome não significa nada, a não ser que você não está tendo o que precisava ter. Mas não significa que Deus se separou de você. Fome, nudez. Estou com pouca roupa, estou sem nenhuma roupa, mas Deus está comigo. Estou vestido pelo sangue do Cordeiro. Perigo, espada, ameaça, violência, nada disso pode me separar do amor de Deus e nada disso significa coisa alguma em relação ao amor de Deus por mim. Ou seja, o mundo é desabsurdificado quando eu ganho essa certeza de que o maior absurdo não significa nada mais. Porque eu tenho um vínculo inseparável com Deus que não é medido pelo que me acontece ou deixa de me acontecer. É medido pelo que já aconteceu eternamente em mim. Assim, Paulo prossegue e diz: em todas estas coisas, sejam elas as piores, como todas as coisas cooperam para o nosso bem, se nós amamos a Deus, nós somos mais do que vencedores. Porque eu estou bem certo. Comece esse ano assim. Porque eu estou bem certo. Ah, gente, se aqui entre nós houvessem pessoas bem certas disto, uma revolução aconteceria. A começar, claro, da sua existência pessoal. Mas ninguém diz isso aqui de todo o coração sem que algo seja revolucionado na existência. Porque eu estou bem certo de que a morte não pode me separar do amor de Deus por mim. A morte. Aqui nesse auditório, provavelmente alguém morre esse ano. Estatisticamente falando, pode ser. Ou se não aqui, dentre os que estão aqui, teu pai idoso, tua mãe, ou alguém que você ame. São visitações que acontecem na vida. Eu, por exemplo, estou numa idade em que todo ano um monte de amigo meu vai. Um monte. Cada vez mais. E toda vez que você recebe um telefonemazinho, raramente eu falo no telefone, mas às vezes, as poucas vezes que eu falo hoje em dia, com muita regularidade, alguém dizendo: eu estou te ligando só para dizer que o nosso irmão, nosso amigo fulano de tal, morreu hoje de manhã. Partiu. Está ficando interessante esse outro lado. É o que eu posso lhes dizer. Está ficando cada vez mais convidativo o negócio. Aqui a bagaça está piorando, mas tem um monte de gente boa partindo. A morte não pode me separar. Vai chegar a minha hora, não deve demorar, porque se eu tiver muita vida, vamos supor, eu viver mais uns 18 anos, chegar aos 80, para mim está legal. Até passou em muito da expectativa. Eu estou trabalhando com o bônus do negócio há anos. Há anos. Estou na reserva e não acaba. Indo. Mas olha, se valer a pena, se reúnam e se estiverem felizes pela minha vida, aplaudam. Porque eu entrei na glória. Nada pode me separar da glória.
eu sou fadado, destinado à glória eterna. Então eu vou ter temor, receio de quê? De quê? Se isso tudo aqui é fato, eu vou temer o quê? Quem? Nem morte, não terei medo de viver também. A existência vai se alterar dramaticamente. Está se alterando todos os dias. Mas eu não terei medo de viver nenhum dia. Seja qual seja o mundo que apareça. Eu posso me entristecer, olhar em volta e dizer que grande calamidade se está fazendo na terra, mas eu quero e peço a Deus que enquanto for da vontade dEle, enquanto eu for útil aqui, que Ele me deixe ficar, porque eu não tenho medo de nenhuma geração que vai aparecer. Em nome de Jesus, eu sei que o Evangelho vai responder a cada questão da existência. Não tenho medo de viver. Nem anjos podem fazer qualquer coisa, seres de outra dimensão, extraterrestres, os cinzas, o que você queira, os chupa-cabras de Varginha, uma conspiração de anjos, os Benai Elohim surtados, seja lá o que for que queira vir, venha para o bem, porque para o mal está perdido. Anjos não podem me separar de Deus, de Cristo, nem principados, forças espirituais, nem as coisas do presente, os poderes esmagadores do tempo presente, nem o que o futuro trará, e o futuro trará no âmbito da engenharia genética, das nanotecnologias, da biotecnologização da existência humana, na alteração psíquica que se dará em todos os humanos, na possibilidade de que nós nos tornemos entes irreconhecíveis do ponto de vista das alterações que acontecerão, e muitos de nós, e filhos da gente, netos da gente, e filhos dos nossos netos, viverão num ambiente de monstrificações genéticas, psicológicas, tecnológicas e de todas as naturezas, mas nada do que venha pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada do que virá. Nem os poderes de todo o universo. E muitos ainda são desconhecidos e passarão a ser conhecidos. Nem altura, nem profundidade de qualquer tipo, seja espaço temporal, seja profundidade psicológica, seja de natureza espiritual, seja como venha e como seja, não tem esse poder de me tirar se eu estiver plantado nessa confiança.